Pode começar? Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Que a luz bendita do nosso Mestre Jesus atinja o nosso coração, a nossa mente, nesta noite maravilhosa. Uma vez mais, vamos falar das parábolas do nosso Mestre Jesus. E não há como negar, toda vez que a gente lê, que a gente estuda alguma parábola, não há como não respirar fundo, porque sentimos de uma forma bem viva, bem clara, que vamos entrar em contato com o nosso Mestre Jesus. E hoje vamos falar de uma parábola, está em Lucas, capítulo 15, do versículo de 11 a 32, uma parábola extremamente longa, chamada de parábola do filho pródigo. A história do filho pródigo é quase sempre narrada, conhecida, como a parábola clássica da misericórdia de Deus para um pecador penitente. Amor de um pai que recebe seu filho de braços abertos, quando ele se arrepende dos seus desvarios e volta para a casa paterna. Esse pai misericordioso, sabemos que é Deus. E o filho pode ser qualquer um de nós que erra, que peca, mas depois se arrepende e volta, tem um retorno para o seio, para a casa paterna. Muita gente interpreta também esta parábola de uma forma completamente errada, por causa da palavra pródigo. Muitos pensam que pródigo é algo bonito, se encantam com a palavra pródigo. Mas o que é pródigo? Pródigo significa perdulário, esbanjador, gastador. Então nós já percebemos por aí que é a parábola de um filho que tinha tudo nas mãos, bens materiais, mas dilapidou completamente os bens de origem paterna. Muitos interpretam também essa parábola
como aquela parábola, aquela história que Deus recebe a todos nós de braço aberto, sempre nos recebe de braços abertos, nos livrando de todos os nossos erros. Nós sabemos que isso é uma coisa muito infantil, não condiz jamais com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nós erramos e Deus sabemos que não vai nos punir, não vai nos perdoar sempre, mas os erros que nós cometemos, nós temos que reparar. Tanto é que na doutrina espírita, a gente aprende de uma forma muito segura que toda vez que nós errarmos, a gente perceber que errou realmente, nós temos dois caminhos. Ou nós partimos para o remorso, que é uma coisa muito superficial, ou nós entramos num processo mais profundo de arrependimento. Mas, se nós erramos, não basta apenas o arrependimento. Temos que passar por mais duas etapas muito importantes no nosso crescimento espiritual. O primeiro, a expiação. Temos que sentir um pouco em nós as consequências do nosso erro. E a segunda etapa, também muito importante, é a reparação. O trabalho no bem, para que a gente possa corrigir um pouco o nosso erro que cometemos anteriormente. Essa parábola também nos toca bastante a alma, nos sensibiliza o coração. E é geralmente dessa forma muito sentimental, que nós tratamos dessa parábola. Mas temos que olhar também por um outro prisma, por um outro ângulo. A princípio já sabemos, realmente é verdade. Essa parábola mostra de uma forma muito clássica, muito segura, a misericórdia de Deus para o pecador penitente. Ou seja, o pai abrindo os braços para o filho que após um longo período de ausência, volta arrependido. Essa parábola nos relata também, encerra outras coisas muito importantes que a gente tem que relevar sempre, pensar sempre. O primeiro, muito bem mostrado nessa parábola, a lei de causa e efeito, a ação e reação, o despertar das consciências após sentirmos que nós erramos. Relatividade do livre-arbítrio. Nós temos essa coisa maravilhosa que Deus nos deu para todos nós, chamada de livre-arbítrio. Nós somos donos praticamente das nossas ações, mas mesmo assim não podemos jamais tentar destruir as leis divinas ou leis naturais. Na parábola também está muito implícita a evolução espiritual, os passos que nós damos, os estágios que nós damos na nossa vida para atingirmos a nossa primazia espiritual. E também mostra de uma forma muito clara os problemas do ego, as negatividades e as máscaras do ego que nos levam ao sofrimento e, logicamente, depois toda aquela etapa, arrependimento, expiação e reparação. Outra coisa muito interessante também nesta parábola, convém sempre mostrar, é que nessa parábola, nesse pequeno conto evangélico, praticamente temos três personagens, o pai e os seus dois filhos. Mas praticamente só se ouve falar, só se relata, só se diz, só se fala, só se comenta sobre o filho mais novo, o pródigo. Nada se diz, nada se comenta sobre o filho mais velho, o egoísta, o mais imperfeito dos dois filhos. Essa parábola, na verdade, deveria se chamar parábola do filho pródigo e do filho egoísta, porque os dois são grandes personagens nessa história, não só o filho pródigo. Essa parábola, que é muito longa, ela diz que um filho, quando chega a uma determinada fase, aos 18 anos mais ou menos, cobra do seu pai a parte que lhe cabe nos bens materiais. Ajunta tudo e parte para longe, para uma terra longínqua. Chegando lá, começa a dilapidar a fortuna do pai, começa a sofrer, porque se vê completamente abandonado, não era bem o que ele queria, sente isso no seu íntimo e começa a cair em si. E depois de algum tempo, resolve voltar para casa. Em casa, o pai o recebe de braços abertos, preocupado com ele, o abraça. O filho diz que não merece o amor do pai,
que é indigno, mas o pai não ouve essas suas palavras. O abraça, o acolhe com muito amor. Pede para os criados trazer um manto, o anel, calçados especiais para o filho e manda que dê um grande banquete. O filho mais velho, vendo todo aquele processo, coloca para fora todo o seu egoísmo, o seu lado mais escuro, o seu lado mais sombrio. Resumidamente, é isso que nos mostra a parábola do filho pródigo. Vamos separar algumas passagens para analisarmos de uma forma mais concreta. Algumas apenas. Uma coisa que nos chama bem a atenção é a seguinte. Está lá em Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 32. Essa parábola mostra claramente para nós que a intenção de Jesus é chamar a atenção para os diferentes tipos de caráter das pessoas. O homem é Deus. Os dois filhos representam a humanidade. O filho pródigo, mais novo, representa as negatividades do ego, as nossas imperfeições tão frequentes em cada um de nós. E o filho mais velho, as máscaras do ego. Por quê? Tinha coisas ruins, mas tentava mascarar, mostrar de uma outra forma, esconder o que ele tinha de ruim por dentro. A primeira passagem que nos chama a atenção para análise, uma longa reflexão, é a seguinte. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. O que é que o filho mais novo pede para o pai? O filho saiu daquela fase inicial, adolescência, e entrou na maioridade. Nós sabemos pelas leis judaicas que o filho, ao atingir maioridade na idade, ele tem o direito de reclamar do pai, dos seus responsáveis, a parte que lhe toca. E muitos hão de pensar exatamente isso, que o filho estava cobrando a parte que lhe toca. O pai dividir os seus bens entre os dois filhos. Ele estava cobrando a parte que lhe cabia. Em algumas traduções, fala-se em fazenda. Dá-me a parte da fazenda que me toca, que eu tenho direito. Mas a pergunta que não quer calar: o filho realmente tinha direito de pedir isso de seu pai? Se nós prestarmos bem atenção na parábola, nós vamos sentir que o filho mais velho, depois de um tempo, depois que o filho mais novo regressa para o lar, para a casa do pai, o filho mais velho reclama que até agora o seu pai nada lhe tinha dado. Se a partilha tivesse sido feita, o filho mais velho jamais poderia reclamar a sua parte. Então, qual vai ser o nosso raciocínio? Uma coisa mais espiritual. O filho, na verdade, estava cobrando a sua parte de juventude. Estava cobrando um direito a sair de casa para experimentar coisas novas, sentir cada vez mais a sua juventude, a sua parte de chegar até o desconhecido para ele. Outra coisa que nos chama bastante atenção é que o filho, parte está na narrativa. E poucos dias depois, ajuntando tudo, o filho mais novo partiu para a terra longínqua. Como interpretar terra longínqua? Jesus quer nos dizer que essa terra longínqua, para onde foi o filho mais novo, após o diálogo com o pai, representa para todos nós o afastamento do caminho reto, o afastamento da parte espiritual da casa do pai. Estava indo de encontro à parte materializada que todos nós buscamos na nossa vida. Estava se afastando da parte espiritual, indo de encontro às máscaras do ego. A sua negatividade muito mais presente nesse instante. Diz a narrativa que o filho, depois de um tempo, começou a sentir as agruras da vida. Faltaram-lhe mais agora o dinheiro e ele estava com fome. E depois de um tempo, diz bem claro na narrativa, e caindo em si. O que é que seria esse caindo em si? Jesus quer nos mostrar, se refere a esse momento, que todo instante de vida que todos nós passamos. Após o nosso erro, a gente sentir que errou e
recomeçar, mudar completamente as nossas atitudes. Era isso que Jesus queria dizer com esse caiu em si para o filho pródigo. E o filho pródigo, depois de algum tempo de fome, de muitos problemas, sentindo em si todas as agruras que agora estavam em sua vida, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? O filho pródigo, nesse instante, está sentindo a carência e lembra que na casa do pai existe uma abundância, muitas coisas que ele havia completamente renunciado. E agora, nessa fome, se refere exatamente a essa distância, essa saudade da casa do pai. E nós sabemos que os prazeres da vida, mais cedo ou mais tarde, levam a pessoa à fome, ao cansaço, à angústia, ao desespero. Todos esses fatores chegam exatamente nesse instante para esse filho pródigo, esse filho que tinha tudo na vida, mas resolve se afastar em busca do materialismo, das coisas novas, experiências novas da vida. E volta para casa e o pai o recebe de bom grado, de braços abertos. Manda que os criados matem alguns animais para dar um grande festim, músicas, pede para ele trazer calçados novos, um manto vermelho e o anel que era o símbolo daquela família. E começa uma grande festa. Mas nesse instante se instala ali uma grave dissonância, uma parte escura acontece nessa narrativa. O filho mais velho, enciumado, resolve colocar para fora a sua máscara, a sua parte negativa, que é exatamente o egoísmo. E nós já sabemos tranquilamente que o egoísmo é aquela parte que atrai para si todas as outras imperfeições. Quem é egoísta, quem traz dentro de si ainda uma grande dose de egoísmo, também é uma pessoa que tem inveja, tem ciúme, é prepotente, maledicente e assim por diante. Então, a partir de agora, vamos tentar analisar um pouco mais a outra parte. Falamos no filho mais novo, o pródigo, o maior protagonista da história. Mas não podemos esquecer da outra parte, que eu aqui chamei particularmente de a parte mais escura, que é a presença do egoísmo do filho mais velho. E a narrativa diz o seguinte: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Aqui Jesus nos mostra uma coisa muito interessante. E chegou perto da casa. Jesus quer nos dizer que o filho mais velho sempre estava um pouco longe, um pouco distante, estava nas imediações. Ele não entrou na casa, chegou perto da casa porque viu toda aquela movimentação. Ele não comungava da espiritualidade do Pai, estava completamente distante desse processo. Por isso, a narrativa nos diz que ele chegou perto de casa, não entrou verdadeiramente em comunhão com aquela alegria profunda que aquele pai estava sentindo. E foi reclamar para o seu pai. Ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E é nesse instante que a máscara cai, que o verniz cede e a farsa vem à tona. A gente percebe claramente que, na realidade, o filho mais velho queria ter feito o que o filho mais novo fez: buscar novos horizontes, buscar novas experiências, mas não teve coragem para isso. E nesse instante, vendo o filho retornar e o pai acolhê-lo de braços abertos, com uma grande festa, sentiu grandemente em si o seu egoísmo brotar, e com ele o ciúme, a inveja, a prepotência. Ele fala em mandamentos, mas como é que o amor pode ser uma obrigação? Deus nos dá tudo, a gente é que não percebe, vive constantemente reclamando, como esse filho mais velho. Tinha tudo, mas não tinha olhos para verificar o quanto ele possuía.
só olhava talvez mais a parte material, e o seu egoísmo não deixava ir além. Jesus deixa bem claro nessa passagem a cobiça, a chantagem emocional, o egoísmo, o ciúme, a inveja do filho mais velho. Ele é o bonzinho que não trabalha para o pai, e sim trabalha em seu próprio benefício, porque é assim o trabalho das pessoas que são egoístas. Se nós atentarmos bem nesses dois personagens, o filho pródigo, o gastador, que se afastou, caiu em si e voltou para a casa paterna, e o filho mais velho, o egoísta, que não gostou da presença do filho, que se fora e agora voltou, a gente vai chegar à seguinte conclusão: o delito do filho pródigo, ele é menos grave, é mais leve do que o delito do filho mais velho. Apesar de o filho mais novo ter dilapidado a fortuna do pai, os bens materiais do pai, a sua culpa indica apenas fraqueza, não revela desamor, não revela maldade. O prejuízo que ele fez foi para ele mesmo, prejudicou a si próprio. Então o delito dele, logicamente, é mais grave. Já o egoísta, o filho mais velho, mostra toda a secura de sua alma. Colocou para fora, mostrou através de máscaras anteriores, todo o egoísmo que ele possuía. E uma pergunta muito interessante para essa hora: por que nós, quando lemos, estudamos, comentamos essa parábola do filho pródigo, nos inclinamos sentimentalmente para o lado do filho pródigo? É como se nós fôssemos escolher entre dois filhos. E qual é a nossa tendência? A gente escolhe, a gente opta, tende para o lado do filho pródigo, do filho mais moço. Isso é uma resposta do coração, muito mais do que uma resposta da razão. Porque a gente percebe claramente que o filho mais novo, ele errou, amou, sofreu, mas depois se redimiu, se arrependeu e volta para a casa do pai. Já o filho mais velho é a personificação do egoísmo. E nós sabemos que egoísta é aquela pessoa que julga-se isento de qualquer culpa. Ele se acha o protótipo de todas as virtudes, o único herdeiro das bem-aventuranças. Tudo tem que girar em torno de si. Então a gente não tem bons olhos jamais para o filho mais velho. Mas, pensando um pouquinho melhor, refletindo de uma forma mais ampla, os dois são delituosos. Os dois são imperfeitos. O mais novo, o delito é mais brando, é mais suave. Mas todos os dois erraram. E essa parábola nos mostra, entre outras coisas, além, nós falamos de livre-arbítrio, evolução do espírito, problemas do ego, mostramos também claramente essa misericórdia de Deus que abre as suas portas, estende os seus braços para todos que lhe procuram. Nós temos que também entender uma coisa maravilhosa que nos mostra sempre a nossa doutrina espírita. Nós aprendemos aqui que Deus não nos pune. Deus não é vingativo, Deus não é cruel, não nos pune, não nos castiga. Nos perdoa sempre, quantas vezes forem necessários, e nos dá sempre uma chance de voltarmos atrás e corrigirmos os nossos erros. Se o nosso castigo, se os castigos, digamos assim, fossem eternos, onde estaria a justiça divina? Onde estaria a misericórdia do nosso Pai Celestial? Como avaliar o seu amor, a sua justiça? Deus está sempre de braços abertos para receber todo aquele que errou, se arrepende e volta novamente à casa paterna. E as portas do céu estarão sempre abertas para receber todo aquele que se arrepende e volta para a casa paterna. Então não há erros infindáveis. Tudo se retempera, tudo se corrige, tudo se transforma.
E outra coisa maravilhosa que nós temos que entender: quando se fala em pintura, música, poesia, temos que dizer sempre, sem medo algum de errar, os artistas, os músicos, os pintores famosos, com toda certeza receberam a intuição divina, estiveram em contato com espíritos superiores para completarem a sua obra. E para essa parábola de hoje, temos que mostrar um quadro chamado Filho Pródigo, de Rembrandt. Com toda certeza, nós vamos entender que Jesus parece que sentou ao lado de Rembrandt e intuiu: faça esse quadro. Ele retrata fielmente, de uma forma sublime, nobre, a parábola do Filho Pródigo. É longa, vamos tentar retratar para vocês algumas passagens, alguns momentos que Jesus nos mostra, intuindo o famoso pintor Rembrandt nessa obra, O Filho Pródigo. Pedimos desculpas para quem estiver no Instagram, porque não verão essa imagem, mas as pessoas que estiverem no Facebook, vamos acompanhar essa narrativa, essa análise. Essa análise nós vamos aprender, ver perfeitamente uma análise de Joana de Ângeles. Para quem não conhece, não está muito em contato com a doutrina espírita, Joana de Ângeles é a mentora espiritual do nosso querido Divaldo Franco, o maior ícone atual da nossa doutrina espírita. Para que você tenha uma breve ideia do que é Joana de Ângeles, a nobreza que é Joana de Ângeles, ela simplesmente esteve ao lado de Jesus. Foi uma das raras pessoas que não se afastaram de Jesus. Estava crucificado, todos fugiram, mas ela, uma das pessoas que, juntamente com Maria, mãe de Jesus, se manteve fiel aos pés do Mestre. Analisemos a figura. Na parte central, nós vemos um pai, o pai da narrativa, acolhendo, aninhando seu filho de encontro a si. Parece uma coisa tão simples, mas Joana de Ângeles interpreta, analisa o que é que nós podemos colher dessa passagem. Vamos primeiramente anotar o seguinte: nós percebemos na narrativa que o pai pede aos servos que trouxessem para o filho um manto vermelho. E esse manto vermelho é o símbolo da identidade daquela família. O anel que os servos trouxeram para o filho representa o laço de união para aquela família. Percebemos aí claramente que o filho está descalço. Um dos pés já está sem o sapato está muito gasto. E o outro, o pé já não cabe, porque o sapato está muito pequeno para ele. E por que o pai pede de uma forma imediata que os servos trouxessem calçados? Porque através desse calçado é um símbolo, na época, que o caminho que o filho traçaria dali por diante, se arrependeu e voltou, seria um caminho iluminado, seguro. A gente percebe que o pai aninha o seu filho numa região que nós espíritas aprendemos, estudamos muito, chamada de centro de força ou chakra cardíaco, próximo ao coração, o chakra umbilical, correspondente à parte do estômago, e abrange também o chakra esplênico. E nós sabemos que essas regiões, o filho chegou até o pai carente, com a sua força vital completamente em baixa, mas o pai, com seu amor puro, todo aquele perdão para o filho, o desejo de trazer o filho para junto de si, ele está dando um passe naquele filho, está transfundindo energias positivas para o filho. Jesus, nós sabemos disso, não tinha, ele dava poderes, valor, tanto para a parte masculina como para a parte masculina. Nós aprendemos na psicologia com ânimos e ânima. E nesse quadro, isso aqui está muito bem explícito. Vejam, você vê claramente as duas mãos do pai nas costas do filho. Mas Joana de Ângeles nos mostra uma coisa interessante.
A mão esquerda do pai, ela é uma mão mais grotesca, de um trabalhador que pega a enxada no seu diário. E a mão, por ser mais grosseira, mais rude, mostra a dilatação de vasos característicos de uma pessoa trabalhadora. É a parte masculina desse processo. Já a mão direita é uma mão mais suave, um toque mais suave. As mãos têm os dedos mais longos, mais delicados. É o abraço de uma mãe ao receber o seu filho. Vemos também o olhar desse pai. Se nós prestarmos um pouquinho de atenção, o lado esquerdo, o olho esquerdo, está mais aberto. É o olhar de severidade do pai, pelos erros que o filho cometeu. Mas o olho direito está um pouco fechado. É a parte feminina, aquele olhar que mostra muita alegria, porque o seu filho está de volta. Do lado esquerdo, nós vemos algumas pessoas nessa passagem, nesse quadro. Representa aquelas pessoas, como diz Paulo, as testemunhas que estão sempre ao nosso lado. São pessoas que estão olhando ali para ver o que é que vai acontecer naquela parábola, naquele processo. O que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer, o que é que o pai vai fazer em relação ao filho, o que é que o filho vai fazer em relação ao pai. Muitos desses personagens estão ali, talvez que são amigos do filho pródigo, mas alguns, no íntimo, nem querem que ele se redima, que ele continue nos seus erros e não seja bem acolhido pelo pai. Do lado esquerdo, vemos um personagem com a capa vermelha também, que é a identidade dessa família, completamente ereto, rígido. É o filho mais velho. Não está nada satisfeito com a presença do filho sendo acolhido, muito bem acolhido pelo pai. E um fato inusitado, e somente João de Anjos poderia nos trazer. Acima, no canto superior esquerdo, praticamente não dá para ver. Nós vemos a figura de uma mulher. Vejam, a gente leu várias vezes a narrativa e não se comentou sobre a presença de uma mãe do filho pródigo. O homem, o pai, ele era viúvo. Indica o que para nós? Que a mãe desse garoto, desse jovem que agora volta, já havia desencarnado. Mas ali está nitidamente, João de Anjos mostra isso, através de técnicas especiais descobriram a presença de uma mulher, a mãe desse jovem. Logicamente, uma materialização mostrando a presença da mãe nesse instante de alegria, de sublimidade, da volta de um filho arrependido. E Joana de Anjos nos diz que o filho voltou por intuição da sua mãe. E o pai, a grande lição que nos dá nessa parábola, nessa passagem, nesse conto evangélico, é abrir os braços sem se importar com o que passara antes, e sim com que o filho se arrependeu e volta para a casa paterna. Não esqueçamos, na próxima segunda, dia 8, mais uma parábola, mais um ensinamento maravilhoso do Mestre Jesus, com a nossa palestrante, a nossa amiga Dulce, parábola do cego que guia outro cego. Que Deus esteja conosco.